Olá, meu nome é Caroline Brito e agora a gente vai conversar um pouco a respeito de otite. Para você diagnosticar otite é importante que você conheça alguns equipamentos e como utilizá-los. Aqui são os otoscópios básicos, aqui é uma pinça que você pode introduzir dentro do otoscópio para você fazer a remoção de pólipos, por exemplo, quando esse animal tiver em conduta auditiva. Esses outros otoscópios são os simples que nós utilizamos no dia a dia da clínica e eles não conseguem visualizar todo o conduto auditivo do cão e nem do gato, porque a extensão do conduto desses animais é bem maior do que o conduto auditivo que nós temos. Primeira coisa, você tem que fazer a escolha do otoscópio veterinário e que esses espéculos eles sejam longos. Por quê? Quando o espéculo ele é muito curto, que esse halo aqui, se ele for muito curto, você não consegue visualizar bem esse conduto auditivo. É importante que existe o espéculo humano, que são mais curtos, por conta do tipo de conduto auditivo, e o espéculo veterinário, que tem esse cone bem mais alongado, para que dê possibilidade de você visualizar esse conduto auditivo e também a membrana timpânica. Você precisa fazer uma contenção mecânica ou farmacológica. Por quê? Alguns animais eles ficam muito inquietos quando você coloca o otoscópio, principalmente se esse animal tiver otite. Quando ele já está com infecção nesse conduto auditivo, dificilmente ele vai deixar você introduzir. Então, determinados exames e visualização correta da membrana timpânica devem ser feitos com os animais anestesiados. E o posicionamento, o animal pode ficar em decúbito external ou você pode colocar em estação se assim ele estiver anestesiado ou sedado. Você precisa introduzir esse espéculo de forma gradativa e delicadamente, porque esse espéculo, como o conduto auditivo do animal tem uma pequena curva, você precisa fazer essa introdução com bastante delicadeza. E se esse conduto tiver machucado, principalmente com algum otite, aí você tem que ter mais cuidado ainda para não ocasionar lesões. E tudo que você vai colocar dentro desse conduto, como algodão, como cotonete, tudo isso tem que ser colocado com muita delicadeza. Aqui é uma imagem do conduto auditivo dos animais, para que a gente possa diferenciar bem a orelha. Todos os componentes dessa orelha, a orelha externa corresponde ao pavilhão auricular e ao meato acústico até chegar na membrana timpânica. Isso aqui é a membrana timpânica. A partir da membrana timpânica você já vai ter a orelha média. Junto com a orelha média também terão alguns ossículos que fazem parte dessa orelha média, que é o martelo, a bigorna e o estribo, que são esses ossículos daqui. Passando desta fase, você vai ter a orelha interna. A orelha interna já tem uma ligação bem importante com a parte das meninges, tem uma ligação bem importante com a parte cerebral do animal. Então, as otites, quando elas são muito severas, otites que são de orelha média interna, vão dar uma sintomatologia clínica para o animal bem evidente. Vamos conversar a respeito disso mais à frente. Orelha externa, que é o pavilhão auricular, o meato acústico até a membrana timpânica, a orelha média da membrana timpânica até todos os ossículos e a bula timpânica, e a partir daí a orelha interna, com o osso temporal e o nervo coclear, que é esse nervo aqui, e a cóclea. Além disso, tem esses canais semicirculares que também fazem parte dessa orelha interna. Aqui é a visualização do conduto auditivo do cão. Quando você coloca o espectro veterinário dentro do conduto auditivo, normalmente você só vai conseguir ver parte desse conduto. Você não consegue visualizar bem a membrana timpânica. Por quê? Quando você introduz isso, que você precisa dobrar essa orelha, precisa puxar um pouco mais essa orelha para adentrar o espéculo, isso causa dor. Alguns animais eles não deixam. Mesmo os animais que não possuem otite, uma infecção, eles não deixam porque isso é um estímulo bem doloroso. Normalmente você consegue ver só a parte da orelha externa desse animal, só a parte inicial da orelha externa. Aqui mostrando a visualização de como você vê esse conduto, como você vai conseguir ver esse conduto auditivo.
Aí aqui, uma imagem melhor, você quando faz, você puxa um pouco a orelha, você tem condição de visualizar essa membrana timpânica. E isso acontece normalmente quando o animal está anestesiado. Dificilmente o animal, sem estar anestesiado, ele vai deixar que você faça esse tipo de contenção e coloque esse espectro até essa altura. Qual a imagem que você terá? Você terá a imagem do martelo, ó, esse aqui é o martelo, o ossículo, os vasos, isso aqui é a membrana timpânica, e nesse local aqui é uma porção com cerume, essa parte enegrecida. Isso normalmente é visto na maioria das orelhas. Esse cerume ele faz parte dessa orelha, e o tímpano aqui está completamente íntegro. É uma membrana que quando você olha, é uma membrana transparente, mas é um pouco, você não vê nitidamente os ossículos depois, você não vê nitidamente a parte da orelha média. Conversando um pouco a respeito de otite, eu tenho 3 tipos de otite de acordo com a localização, que ela pode ser externa, média ou interna, dependendo da porção que essa otite se localiza, como foi visto na imagem anterior do desenho esquemático dessas orelhas. Além disso, você tem, de acordo com a localização, externa, média e interna, e agora você tem os tipos de otite. Essa otite ela pode ser ceruminosa, eczematosa, bacteriana, uma otite hiperplásica ou uma otite estenosante. Vamos conversar sobre cada uma delas. A otite ceruminosa é uma inflamação mais uma produção exacerbada desse cerume. Aqui tem a fotografia dessa otite, é uma otite que produz um pouco mais de secreção, tem um odor desagradável e muitas vezes essa secreção vai estar com muita bactéria, ou então ela pode ter principalmente muita malacésia, que é o que é mais comum de você encontrar em conduto auditivo, que é um tipo de levedura. Aí você tem uma otite ceruminosa, você tem 3 possibilidades, pode ser uma otocarise. Essa otocarise que é um ácaro que vai estar dentro desse conduto auditivo, e esse ácaro pode ser o Octodex, que é o mais comum de encontrar, que é a sarna da orelha, ou então pode ser ocasionada por Demodex, que não é tão comum você procurar Demodex em conduto auditivo. Não é comum também de achar, mas é uma possibilidade. Quando existe esse cerume, principalmente essa secreção muito enegrecida e o animal com prurido muito intenso, você desconfia de otocarise. E essa automicose é quando tem uma quantidade de malacésia muito grande. Se a malacésia estiver muito intensa, você vai pensar nas doenças alérgicas. A DAP, a hipersensibilidade alimentar, né, a alergia alimentar, ou a dermatite atópica. Todas as vezes que o animal é predisposto, ou ele tem a dermatite atópica ou qualquer doença alérgica, ele vai ter uma doença no ouvido de repetição. É uma otite nessa orelha, melhor dizendo, é uma otite nessa orelha que não consegue tratar. O animal acaba o tratamento, com poucas semanas ele começa a ter sinal clínico novamente. E se tiver alteração qualitativa e quantitativa do cerume, ou seja, se tiver muito cerume, mas você faz o exame citológico desse cerume, fez o exame citológico, não é otocarise. Você vê uma quantidade muito grande de cerume, mas não tem bactéria nem tem fungo, você pode suspeitar de seborreia, que também é uma das causas que levam essa otite ceruminosa. Aqui é uma otite ceruminosa ocasionada por ácaro. Você vai ver nitidamente os ácaros, aqui é por videotoscopia. Aqui todo o cerume e aqui a quantidade de ácaro parasitando esse conduto auditivo. Essa otite ceruminosa por ácaro tem uma característica marcante, é uma quantidade muito grande de cerume. O animal vai coçar muito e você faz o diagnóstico muito facilmente com o parasitológico desse cerume. Como é que você faz? Vai pegar uma lâmina de vidro, pegar a secreção dessa orelha, passar nessa lâmina de vidro e olhar direto no microscópio. Não precisa corar, não precisa fazer nada. Olha no microscópio e faz outra lâmina para você diagnosticar se tem também presença de fugobactéria. Essa segunda lâmina você deve corar com um panópio rápido. Você faz as 2 lâminas para primeiro diagnosticar se não tem ácaro. Porque se a lâmina do ácaro você for corar, normalmente esse ácaro se perde dentro dos líquidos, enquanto você está utilizando o corante. Eczema mais cerume.
otite eczematosa. Essa orelha aqui, em grumos, com essa hiperplasia e com esse aspecto, isso aqui, essa orelha fica uma orelha grossa. Você olha o conduto, a orelha na parte interna, é uma orelha mais grossa. Ver essa orelha nessa forma, nessa apresentação clínica, com o histórico de que o animal tem otite de repetição, você vai pensar primeiro em doença alérgica. Essa orelha é a orelha clássica do animal alérgico. É a orelha que você tem que ter mais cuidado e é mais difícil de você tratar. Pode ter outra possibilidade, pode ser a tocaríase também e pode ser otomicose, com malacésia. Ou esse animal tem alergia, ADAP, hipersensibilidade alimentar ou atopia, e por esse motivo ela está fazendo uma otomicose, está fazendo uma produção mais exacerbada de malacésia nesse conduto. Por quê? Os animais alérgicos, como já foi discutido na aula anterior, eles têm uma produção muito maior de cerumen e uma produção muito maior de secreção dentro desse conduto auditivo. Por esse motivo, sempre vai ter uma proliferação maior de fungo nesse conduto e de bactéria, porque uma orelha que produz mais cerume, que produz mais inflamação, que aquela pele ela está mais danificada. Por esse motivo, a infecção secundária ela é muito evidente. Aqui, otite eczematosa. Quando você olha, faz a videotoscopia, ou quando consegue adentrar nesse conduto auditivo, ele fica com um aspecto de sagu. É um monte de bolinhas nesse conduto auditivo. É uma otite muito clássica. Fica esse pavilhão auricular fica grosso, fica com uma hiperplasia muito intensa, muito eritema, muito prurido e na maioria das vezes pode ter muita secreção também associada. Você tem uma otite ceruminosa ou eczematosa, porque essas são as otites mais comuns de ser vista na clínica. Essa e a bacteriana, que é a próxima que eu vou falar. Você faz o parasitológico de cerume. Se deu positivo, você viu o ácaro, então otocaríase. Se deu negativo, você faz a citologia. Se tiver malacésia e pouca inflamação, pode ser somente uma otite ceruminosa por conta do excesso de produção. Existem algumas raças predispostas a esse aumento na produção. O Cocker mesmo é uma raça muito predisposta a ter muito cerume nesse conduto auditivo. Se você faz a citologia e tem muita inflamação, a otite eczematosa, então a causa deve ser alérgica. Você tem que avaliar esse conduto auditivo após a eliminação da levedura. Por quê? Como o animal alérgico ele tem uma sensibilidade muito maior, então as bactérias e a malacésia que tiver nesse conduto auditivo vai fazer com que esse animal coce muito mais, que tenha um prurido muito mais intenso. Por esse motivo você precisa tentar direcionar o seu diagnóstico. E você fazendo a remoção dessa levedura, principalmente da malacésia, que é o que coça mais, coça bastante, né, e junto com a bactéria, faz a eliminação dessa causa e vê se para de coçar. Se parar de coçar, você avalia e tenta fechar o caso para descobrir se essa causa dessa otite não é alérgica. A otite bacteriana, isso aqui a gente vê muito em filhote, muito. Normalmente essa otite bacteriana, para sair esse cerume, para sair essa quantidade de secreção, a orelha do animal muito inflamada e ser muito agudo, você pode pensar em, principalmente se for no lateral, você pode pensar em ter algum corpo estranho nesse conduto auditivo, ter algum pólipo, ter alguma coisa que esteja dificultando essa saída de secreção do ouvido, da orelha, porque a orelha ela tem células específicas. Existem glândulas específicas nessa orelha que faz a produção de cerume, faz a produção de um monte de substâncias. Quando há um descontrole nesse microbioma dessa orelha, aí começa a ter infecção secundária. Aí essa otite bacteriana, essa otite aqui não adianta tratar do jeito que ela tá. Orelha, quando ela tá nessa condição aqui, ela precisa ser lavada. Há necessidade de você fazer uma lavagem iódica aqui para poder eliminar essa quantidade de bactérias e de substância para você começar a fazer o tratamento. O tratamento não age se essa orelha estiver nessa forma, com essa quantidade de secreção. Aqui é uma hiperplasia, com uma deformação da face interna do pavilhão auricular. Ou seja, essa orelha cresceu tanto, houve essa hiperplasia tão grande dessas células
que acabou obstruindo o fluxo de passagem. A secreção que está sendo produzida lá dentro não consegue sair, nem consegue sair, e a quantidade de bactéria e de fungo que vai ter lá dentro é muito grande. Então essa otite ela não consegue ser resolvida se você não fizer essa desobstrução desse canal auditivo. Precisa necessariamente desobstruir. A otite externa ou externosante secundária a pólipos. Isso aqui é muito comum acontecer em gatos, principalmente em gatos persa. O persa ele é muito predisposto a esse tipo de formação de pólipo, de nódulos dentro desse conduto auditivo. Alguns cães também podem apresentar, principalmente cães mais idosos. E essa orelha não resolve se você não fizer a retirada desses pólipos. Como a quantidade de pólipos aqui é muito intensa, esse conduto auditivo, em alguns casos, dependendo da situação, e neste caso aqui, a necessidade de fazer a ablação desse conduto. Que é isso? É a retirada desse conduto auditivo para que resolva o problema, porque não há tratamento nenhum que vai fazer essa otite melhorar. Aqui é o outro conduto auditivo do animal, também com muita secreção, também com muita hiperplasia. A hiperplasia vai aumentando a quantidade de dobras e vai crescendo essas dobras, né, com essa hiperplasia, fecha o conduto auditivo. A orelha não respira. Se ela não respira, infelizmente a infecção torna-se muito maior. E esse caso aqui também precisa lavar esse conduto auditivo aqui e posteriormente precisa levar para cirurgia, porque aqui não tem como resolver. Os sinais clínicos. Falando agora de otite externa. Prurido otológico, em 93% dos casos você vai ter otalgia, que é a dor nesse conduto auditivo. Esses meneios de cabeça normalmente são comuns você encontrar no animal. O animal fica o tempo todo, o proprietário relata que ele fica o tempo todo assim, ó, balançando a cabeça, passando a pata na orelha, passando a orelha nos móveis da casa. Isso são características comuns dessa otite. Vai ter um odor fétido. Secreção, depende do agente etiológico. Sendo fungo, você vai ter uma secreção mais enegrecida. Quando é bactéria, é uma secreção mais amarelada. Todos os dois têm um odor bem fétido. O pavilhão vai ter muito eritema, hiperpigmentação e ulceração, dependendo do tipo de agente que está ocasionando essa otite, principalmente quando é autocaríase. Linfadenomegalia, porque o animal vai ter essa otite, vai estar parasitada, essa orelha com algum agente. À medida que está parasitado, o animal começa a ter o aumento desses linfonodos regionais. Normalmente você vai ver isso no submandibular. E às vezes o pré-escapular também fica aumentado. E dor ao mastigar, porque dependendo do tipo de otite, o animal para até de comer, principalmente quando ela é muito aguda. E otematoma. Todas as vezes que vocês se depararem com otematoma, que é aquele aumento de secreção dentro da orelha, que em alguns casos só resolve de forma cirúrgica, sempre que tiver otematoma, há necessidade de você pesquisar por otite. Por que o otematoma acontece? Porque o animal fica coçando tanto, à medida que ele coça, ele faz com que os vasos desse conduto auditivo, eles estouram. Os microvasos desse conduto, eles são rompidos. O sangue começa a acumular dentro desse pavilhão, lá dentro dessa borda dessa orelha, fica uma borda de orelha bem pesada. Você aperta, você vê que tem líquido dentro. A otite média interna, os sinais clínicos. O head tilt, que é um dos sinais bem comuns que você encontra nesse tipo de otite, principalmente quando se fala da otite interna, que é o andar em círculos. Você bota o animal para ele deambular, ele fica andando somente em círculos, andando em círculos, e você tem que prestar atenção porque isso é um sinal neurológico, então quer dizer que essa otite está muito severa, e principalmente porque se ela não for contida a tempo, esse animal vai ter uma complicação mais severa, podendo levar, dependendo do caso, até uma meningite. Quando há inflamação da inervação simpática para o olho, você consegue ver a síndrome de Horner. Tem uma imagem mais à frente mostrando essa síndrome bem legal. Que vai ter uma pitose palpebral, que é a queda dessa pálpebra, vai ter miose, vai ter noftalmia e protusão da terceira pálpebra. Isso a gente consegue ver bem em gato. Se houver inflamação do nervo intermédio facial, você também vai ter pitose de orelha ou de lábio. O animal fica com a orelha ereta e essa orelha vai começar a cair. O lábio pode começar a cair também.
e ele ter esse sinal. Se tiver associado a algum desses sinais aqui, você já sabe que a otite ela vai ser média ou interna. São otites mais graves, que você precisa ter mais cuidado no tratamento e entrar muitas vezes com medicação sistêmica, não só medicação tópica nessa orelha. A pitose de orelha, né, de lábio, se a alorreia, o animal não consegue mais ficar a saliva fica saindo da boca do animal e esse reflexo palpebral ele pode estar ausente ou diminuído. Na maioria dos casos está diminuído. E se você encontrar algum desses casos, você vai suspeitar logo de otite média ou interna. E suspeitar de otite média, mesmo quando você não consiga visualizar o tímpano, mas se você já tem uma otite externa há mais de 2 meses, mesmo com a membrana timpânica intacta, você vai tratar ela como se fosse uma otite média ou interna. Porque os tratamentos, vamos conversar agora a respeito do tratamento, cada tipo de otite se utiliza de um tratamento diferenciado. E mesmo que você não saiba se essa otite, você não tenha condição de visualizar esse tímpano, passou de 2 meses, você, mesmo sendo uma otite externa, você já começa a tratá-la como se fosse otite média. Pronto, aqui é um felino com desvio do eixo cranial por otite média. Ele fica sempre com a cabeça lateralizada. E aqui é um anisocoria felino com otite média interna. Ó, um olho está de um jeito e o outro está diferente. Um está com miose e um está fazendo amidrise. E aqui você vai vendo, além dessa lateralização de cabeça, o animal está com a língua protusa, a orelha e o lábio, a protusão aqui ó, da terceira pálpebra já está acontecendo. É um animal que você vai ter que ter um cuidado maior e investigar. Quando a otite é uma dica também, se a otite ela é bilateral, os 2 ouvidos estão acometidos, é uma otite de recorrência, pense em alguma doença alérgica, pense em otocarise. Quando é uma otite unilateral, o animal é idoso, pense em algum tumor, algum pólipo, alguma coisa diferente nessa orelha que está impedindo que esse tratamento seja efetuado. Ou o tratamento é efetuado e esse agente está retornando para aquela orelha e fazendo essa otite novamente. Como é que você faz o diagnóstico? Você vai pegar a anamnese, sinais clínicos, vai fazer o exame parasitológico do cerume, tira o cerume, coloca na lâmina, olha direto no microscópio para diferenciar da otocaríase, se tem ou não otocaríase associada. O exame citopatológico do cerume, que é para você procurar por bactérias e procurar por malacésia. A otoscopia, que é o exame direto do conduto auditivo, você também pode fazer a videotoscopia. Essa videotoscopia você consegue ver nitidamente o conduto auditivo e ver também a membrana timpânica. No entanto, essa videotoscopia o animal precisa ser sedado. Quando a otite é muito severa, você já pesquisou por causas alérgicas, já fez toda essa pesquisa e mesmo assim a sua orelha está recidivando, então você pode fazer uma cultura com antibiograma. Porque pode ter naquele conduto auditivo a presença de bactérias que sejam resistentes aos tratamentos que já foram feitos. No entanto, para partir para essa cultura, é a necessidade de você diferenciar todas as causas mais comuns. Aqui você pode utilizar também o raio-x. Qual a função do raio-x nessa otite? Primeiro, é saber se essa otite ela já teve calcificação de bula timpânica. Por quê? Se a bula timpânica já tiver calcificada e o canal da orelha externa também já tiver a presença de calcificação, o que quer dizer? Quer dizer que essa orelha já não vai produzir mais secreção e não vai produzir mais células específicas desse conduto. Ou seja, vai ficar danificada a secreção, vai ter uma redução nessa secreção. E a secreção que é produzida por essas glândulas são para poder impermeabilizar aquela parede, aquela pele naquele local. Então quer dizer que a bactéria, mesmo você tentando tratar, se tiver uma calcificação muito intensa, você não consegue, porque você trata, diminui a carga de bactéria e de fungo, mas aquela secreção não vai ser mais produzida. Por esse motivo, muitas vezes quando a calcificação é muito intensa e já tem um estreitamento muito grande desse conduto auditivo, alguns tratamentos são cirúrgicos. Há a necessidade de você fazer uma remoção dessa orelha média, dessa orelha externa ou até média, dependendo do caso e dependendo do animal. E a tomografia. Para avaliação de otites muito complicadas e recidivantes, o melhor exame que nós temos hoje é a tomografia, disponível na clínica veterinária, né, na nossa rotina.
que não está ainda tão difundida na nossa rotina, mas para ver conduto auditivo e ter todas as imagens desse conduto, o melhor é a tomografia. E o que é que você vê no exame citopatológico? Aqui você vai ver muitos cocos, bacilos e neutrófilos. Os cocos são esses pontinhos, essas bolinhas. Os bacilos são bactérias mais alongadas, né, em forma de bacilos. Olha aqui, ó, uma quantidade de cocos juntas, vários cocos juntos um do outro, e tem também presença, ó, esse aqui é bacilo. Eles são mais alongados, os bacilos, e muitos neutrófilos, que são essa aula de defesa. Neutrófilo degenerado, neutrófilo aqui. Isso quer dizer o quê? Que nesse conduto auditivo está tendo uma quantidade de agentes invasores. No entanto, essa citologia aqui, isso aqui pode ser de um animal alérgico. Essa citologia aqui, com a presença de malacésia de forma intensa, pode ser do animal alérgico. Por isso que otites de repetição, procurem por alergias. Isso é muito comum na clínica. Aqui a imagem de uma videotoscopia sendo realizada aqui no gato. O gato está anestesiado. Esse aqui é o aparelho e aqui o computador. Tudo que você olha, você coloca, quando você introduz, o cone é bem alongado, você consegue visualizar muito bem a orelha externa e consegue chegar muito bem até o tímpano. Aí você vai avaliar se esse tímpano está rompido ou não. O que quer dizer esse exame? Ele vai me dar um aparato melhor para poder fazer o tratamento de acordo com o tipo que esse animal está apresentando. E eu posso fazer também um comparativo dos tratamentos. Essa videotoscopia não é feita com tanta rotina na clínica, mas ela traz uma quantidade de informação muito boa para esse animal, para que você consiga ver bem esse conduto externo e até o conduto médio, que você vai ver a membrana timpânica. E para ver se essa membrana timpânica está furada, porque se ela estiver perfurada, o tratamento é completamente diferente e tem que entrar com um tratamento específico para evitar que esse animal tenha uma otite interna ou tenha complicações nessa otite. A imagem aqui da tomografia, para você avaliar, você consegue avaliar isso aqui, ó, bula timpânica, ó, o jeito que está essa bula timpânica completamente estenosada, ó, outra imagem aqui, ó, as duas bulas timpânicas para você ver, ó, como está essa bula timpânica daqui, olha a outra. A tomografia ela lhe dá ela lhe dá muito aparato para você fazer um tratamento mais específico. E agora vamos conversar a respeito do tratamento. Ele é feito de acordo com o tipo de otite. Você sempre tem que pesquisar pelas causas de base dessa otite. Nas parasitárias, você tem como tratamento hoje o Natalene, que é uma medicação para retirar o cerume, e ela é acaricida também, e o Advocate. Ou você pode fazer também a ivermectina oral, só que ela tem pouco efeito. Nas otites parasitárias, é importante frisar uma coisa. O ácaro de ouvido, ele anda também pela pele do animal. Sabendo disso, você vai precisar necessariamente fazer o uso de Natalene, mas você precisa, se você optar por Natalene, você precisa fazer uma acaricida também tópico. Por quê? Todos os ácaros que tiverem na borda de orelha e na parte externa da orelha que não tiver acesso ao medicamento, eles vão retornar para o conduto auditivo. Dessa forma, toda otocaríase ela precisa ser tratada tanto o tratamento tópico no ouvido, como o tratamento sistêmico também no dorso do animal. Normalmente eu opto pela medicação sistêmica, né? Você coloca tópico, só que o Advocate ele vai para a corrente sanguínea e tem um efeito sistêmico. Nas otites ceruminosas, que é uma quantidade de cerumen mais elevada, aí você vai tratar com ceruminolítico. Existem diversos no mercado. Eu opto por ceruminolítico que seja ceruminolítico que tem um pH bem semelhante ao conduto auditivo do animal. Vários no mercado. Eu gosto muito do Físio e utilizo também com frequência o Dermagen Alto. Você vai fazer o ceruminolítico de 7 a 10 dias, 2 vezes ao dia, e depois repetir a citologia. Se você repetir a citologia, não tem mais quantidade de cerumen adequada, a quantidade de cerumen já regularizou, aí você fica fazendo manutenção desse conduto auditivo com esse ceruminolítico 1 a 2 vezes por semana, dependendo do animal e da clínica. Normalmente, quando você trata, o animal fica muito tempo sem ter essa otite.
Nas otites fúngicas, nós temos como medicação cetoconazol, miconazol ou tiabendazol. Tiabendazol pouco é utilizado hoje na clínica. A maioria dos antifúngicos autológicos, eles têm presença de cetoconazol e de miconazol. Nas bacterianas, existem vários antibióticos que você pode utilizar, tanto tópico como sistêmico. E nas hiperplásicas, você vai fazer corticoide tópico ou sistêmico para diminuir essa hiperplasia. Uma dica: quando a hiperplasia estiver muito intensa, que estiver fechando todo o conduto auditivo, você pode fazer a aplicação tópica de corticoide. Como? Você vai pegar o conduto auditivo na parte que está fechada, na parte que está estenosada, e fazer 4 pontos de aplicação de dexametasona. Pode ser dexametasona, pode ser hidrocortisona ou pode ser metilprednisolona, que é o corticoide de longa ação. Aplica 0,2 ml em cada ponto. Você faz 4 pontos, como se fosse uma cruz, 4 pontos. Aplica 0,1 ou 0,2 ml naquele local, espera de 1 a 2 dias esse conduto, ele vai ceder, ele vai abrir. Quando ele abrir esse conduto, você começa a fazer o tratamento tópico. É uma das formas de você tentar salvar esse conduto auditivo antes de fazer a ablação. Porque se o conduto estiver totalmente fechado e ele não abrir de forma nenhuma, só tem como resolver essa otite se você fizer a ablação total desse conduto. E nas estenosantes só tem tratamento cirúrgico. Essas estenosantes, normalmente elas estenosam por conta de pólipos ou tumores. Então só de forma cirúrgica para resolver. E o manejo desse paciente é muito importante. Existe hoje um hábito das pessoas fazerem a remoção dos pelos dos condutos auditivos desses animais. Animais que têm muito pelame e cria muito pelo dentro desse conduto auditivo, nos pet shops existe uma prática de fazer a remoção desses pelos. Isso é bem importante para os animais que são alérgicos. Se ficar fazendo a remoção desse pelo, fazendo limpeza direta nesse conduto auditivo, utilizando diversos tipos de produto diferentes, esse animal vai ter um otite de repetição, sendo ele alérgico ou não. Para o tratamento da antibioterapia tópica, o que é que nós temos hoje? A ciprofloxacina é uma medicação que ela não é ototóxica, é uma das melhores medicações que nós temos hoje para utilizar. Você pode utilizar ela em forma de colírio. Quando você tem suspeita que essa otite ela é crônica ou que pode ter ruptura de tímpano, você pode utilizar a ciprofloxacina, que ela não é ototóxica, ela não vai deixar o animal perder a audição. Você pode utilizar ela em forma de colírio ou também existe a possibilidade de você manipular. Existem algumas drogas que você pode manipular que elas também terão um efeito muito bom, que é o ciprofloxacino, a hidrocortisona e o miconazol. Existem formulações já prontas, com dosagens prontas, que você encontra em algumas farmácias de manipulação. Uma delas é a Drogavet, que ela tem um portfólio muito interessante de medicações manipuladas que você pode manipular de acordo com o que você precisa para cada caso. A neomicina também, que você encontra no Panalog. A gentamicina ela é muito ototóxica, então ela só pode ser utilizada em animais com otite externa. É muito importante que você diagnostique que tipo de otite esse animal tem, se ela é externa, se ela é média ou se ela é interna, porque a depender disso você vai passar o tratamento específico. E a gentamicina ela não pode ser utilizada por um tempo muito longo, porque ela é muito ototóxica. Ou, se você tiver suspeita que esse tímpano está rompido, ela não deve ser utilizada de forma nenhuma. A tobramicina também, que você pode utilizar em forma de colírio. E a enrofloxacina, que é o Zelotril-Otto, que é uma das medicações novas. Além disso, ainda existem algumas medicações que você pode utilizar, como o Azotic, da Virbac, como o Auritop, da Aurifino. Existem várias medicações no mercado. Você precisa saber que tipo de otite é, para saber qual vai ser a melhor aplicabilidade dela na clínica para o seu paciente. E se você faz o tratamento tópico e não resolve, ou você tem uma otite muito bacteriana, uma otite muito severa que você precisa entrar com antibiótico oral. Quais são as opções? Você tem a cefalexina, que é uma das opções que nós temos na clínica, que é muito utilizada, a amoxicilina com clavulanato de potássio, a ciprofloxacina, enrofloxacina, orbifloxacina e a amargo, também são outros tipos de antibiótico. O que mais se utiliza na clínica? A amoxicilina com ácido clavulânico.
No entanto, se você optar pela antibioterapia oral, tem que ser no mínimo 21 dias. Por quê? A pele, ela tem um tempo de crescimento da camada basal até as outras camadas, até chegar à parte do queratinócito, que é a última camada, que é a camada mais externa. Quando você faz antibioterapia oral, daqui que essa medicação entra em contato com todas as substâncias que passam pela derme, que chega na camada da epiderme, leva alguns dias. Por esse motivo, todos os antibióticos orais, se você optar, no mínimo 21 dias. Aqui estão as doses. E nos casos de otite externa e média grave, ou aquela otite que é muito refratária, você deve utilizar o tratamento antibiótico oral quando você fizer cultura e antibiograma. Por que isso? A maioria das otites ela tem uma causa secundária, mas existem otites que realmente já foram tratadas com vários antibióticos e várias medicações, até vários antifúngicos, elas não respondem mais. Por esse motivo, fazer uma cultura fúngica ou uma cultura bacteriana, em alguns casos, é válido. Cada caso deve ser tratado de acordo com o que o animal está apresentando.